O ano era 1945. A Segunda Guerra Mundial chegava ao seu fim, mas a Europa estava longe de estar em paz. O avanço avassalador do Exército Vermelho no leste forçava milhões a fugir para o oeste em uma das maiores migrações forçadas da história moderna. Cidades inteiras estavam em ruínas, famílias destruídas, e o medo se espalhava como fogo em palha seca. Na Alemanha, o colapso era inevitável. O regime nazista enfrentava derrotas sucessivas, a escassez era total e o caos tomava conta das cidades. Nesse cenário, o transporte de civis se tornou uma prioridade desesperada. Era preciso evacuar soldados feridos, autoridades e famílias inteiras para escapar da aproximação soviética, e fazer isso rapidamente. Foi nesse contexto que o Wilhelm Gustloff recebeu sua missão final. Um navio projetado para luxo e propaganda, agora transformado em um último refúgio flutuante carregado com milhares de vidas em fuga. Não era apenas uma viagem, era uma corrida contra o tempo, uma tentativa desesperada de escapar de um destino que já se desenhava sombrio. O cenário estava montado para um dos episódios mais trágicos da história naval. O que se seguiria não seria apenas um naufrágio, mas um desastre tão colossal que se tornaria o mais mortal de todos os tempos. Lançado em 1937, o Wilhelm Gustloff não era apenas mais um navio de passageiros. Era uma obra-prima da engenharia naval alemã e um símbolo do poder nazista. Com quase 210 metros de comprimento, capacidade para cerca de 1.900 passageiros em sua configuração original e equipado com luxo e tecnologia de ponta para a época, ele representava muito mais do que transporte. Representava propaganda. Construído como parte do programa Kraft durch Freude, Força pela Alegria, o Gustloff tinha como objetivo oferecer viagens acessíveis aos trabalhadores alemães, reforçando a ideia de prosperidade e unidade nacional. Seus salões de jantar elegantes, cabines confortáveis, piscina aquecida e espaços sociais luxuosos tornavam-no um verdadeiro palácio flutuante. Mas a Segunda Guerra Mundial mudou tudo. O que deveria ser um navio de lazer transformou-se em um transporte militar, hospital e abrigo improvisado. Sua imponência virou símbolo de fuga e sua missão final seria nada menos que a maior operação de evacuação marítima da história. Por trás do glamour inicial, já começava a se formar a tragédia que marcaria para sempre o nome do Wilhelm Gustloff. No início de 1945, a situação na Prússia Oriental era catastrófica. O avanço das forças soviéticas transformava cidades inteiras em campos de batalha, e a população civil corria contra o tempo para escapar. Entre essas operações desesperadas, a evacuação conhecida como Operação Hannibal se tornou a maior retirada marítima da história, e o Wilhelm Gustloff teria um papel central. Em janeiro daquele ano, o navio recebeu ordens para zarpar de Gotenhafen, atual Gdynia, Polônia, carregando refugiados civis, soldados feridos e oficiais nazistas. A bordo não havia espaço para organização. Famílias inteiras se apertavam em corredores, salões e até no convés, buscando qualquer canto possível. Alguns viajavam com apenas o que conseguiam carregar. Outros levaram tudo o que tinham de mais precioso. O clima a bordo era de medo e ansiedade. O navio deixava o porto não como um símbolo de luxo, mas como um refúgio improvisado, carregando mais de 5 vezes sua capacidade original. No total, estima-se que mais de 10.000 pessoas estavam a bordo. Homens, mulheres, crianças, idosos, feridos e desesperados. Assim, o Wilhelm Gustloff partiu em sua última viagem, navegando por águas gélidas e perigosas. E ninguém naquela embarcação poderia imaginar que aquela travessia se tornaria o prelúdio de uma das maiores tragédias marítimas da história. Assim que o Wilhelm Gustloff deixou Gotenhafen, ficou claro que a viagem seria uma prova de resistência.
O navio, projetado para cerca de 1.900 passageiros, carregava agora mais de 10.000 pessoas. Uma quantidade 5 vezes maior do que sua capacidade máxima. Corredores estreitos viraram dormitórios improvisados. Salões elegantes foram transformados em áreas para dormir. E até o convés foi tomado por famílias tentando encontrar algum espaço. O frio cortante do Mar Báltico tornava tudo ainda mais difícil. Muitos passageiros não tinham roupas adequadas para enfrentar temperaturas abaixo de zero. Crianças choravam de frio, idosos sofriam com a exaustão e feridos mal conseguiam se mover. A comida e água eram escassas e a tripulação, sobrecarregada, mal conseguia manter alguma ordem. Além disso, não havia condições reais de segurança. Botes salva-vidas eram insuficientes para todos e muitos estavam cobertos de gelo. A atmosfera era de tensão, medo e silêncio pesado, interrompido apenas pelos rumores de ataques soviéticos naquela região. Cada minuto parecia aproximar o navio de um destino sombrio. O que se desenhava não era apenas uma viagem perigosa, era um cenário de catástrofe anunciada. Na noite de 30 de janeiro de 1945, o Wilhelm Gustloff avançava lentamente pelo frio e escuro Mar Báltico, em direção à segurança relativa da Alemanha. Mas nas profundezas daquelas águas geladas, espreitava um destino mortal. O submarino soviético S-13, comandado por Alexander Marinescu, estava à espreita pronto para atacar. Por volta das 21 horas, o S-13 lançou 3 torpedos certeiros. O primeiro atingiu a proa do navio, causando grandes danos. O segundo explodiu próximo ao meio da embarcação, destruindo cabines e corredores. E o terceiro acertou a casa de máquinas, deixando o navio sem energia. Em poucos minutos, pânico e caos tomaram conta. Luzes se apagaram, gritos ecoaram pelos corredores e o frio intenso invadiu cada canto. A superlotação tornou impossível qualquer evacuação organizada. Portas emperradas, escadas congestionadas e a falta de treinamento dos passageiros criaram um cenário de confusão total. Muitos nem sequer conseguiram alcançar os botes salva-vidas, e aqueles que o fizeram enfrentaram o congelamento imediato. Em menos de 1 hora, o Wilhelm Gustloff desapareceu sob as águas. Mais de 9.000 pessoas, civis, soldados, crianças e idosos, foram tragadas pelo mar. O naufrágio não só se tornou o maior desastre marítimo da história, como também um dos mais silenciosos, pois pouco se falou sobre ele nos anos seguintes. Imagine-se naquela noite. O frio cortante da água do Mar Báltico, o pânico absoluto, a escuridão e milhares de pessoas lutando por um espaço mínimo em um navio condenado. Mesmo que você conseguisse escapar das entranhas do Gustloff, a realidade ainda seria implacável. A morte aguardava nas águas geladas. A temperatura naquela noite estava bem abaixo de zero. Estudos mostram que em condições assim, um corpo humano não sobrevive mais que 10 a 15 minutos imerso na água. Muitos passageiros sequer conseguiram alcançar botes salva-vidas, e os poucos que estavam disponíveis já haviam sido tomados pela multidão. O resultado foi trágico. A maioria morreu de hipotermia, afogamento ou esmagamento. A superlotação também fez com que o navio afundasse mais rápido, eliminando qualquer possibilidade de resgate organizado. Não havia espaço, não havia tempo e não havia chances. A história prova que, naquele cenário específico, sobreviver não dependia apenas de força física ou coragem, dependia pura e simplesmente da sorte. O naufrágio do Wilhelm Gustloff permanece como um dos episódios mais brutais da história marítima. É um lembrete sombrio de que a guerra transforma até símbolos de esperança em armadilhas mortais. Se você acompanhou essa história até aqui, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível como este.
Aqui mergulhamos fundo na história para trazer relatos reais, cheios de detalhes que você não encontra em livros comuns. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.